Eu estou passando os links aqui nos grupos, por isso, os grupos de pós, gente. Gente, é um grande prazer estar aqui, só um minutinho que eu estou passando aqui, porque essas confusões que acontecem com a internet é para a gente aprender, né, a ter plano B, C, D, não é verdade? Então, a gente precisa criar uma forma aí de resolver o negócio. O meu WhatsApp está vibrando aqui o tempo todo, está todo mundo doido, mas a gente está passando aqui a outra opção, que é entrar pelo YouTube, e aí vamos começar, né, a falar alguma coisa sobre o cérebro, nosso cérebro tão maravilhoso, que, na verdade, a ideia é hoje a gente falar as essências vibracionais dando nutrição para o cérebro, orientando o nosso cérebro, criando uma situação de melhor qualidade na função. Porque uma coisa é a gente ter as nossas células, todo mundo tem. Outra coisa é uma função adequada da célula, que eu acho que é o que a gente está pensando aqui, eu e o Dalmio, de ajudar vocês a ter essa proposta, vamos dizer assim, de uma situação, né, melhor, para que o cérebro funcione melhor. Acho que é mais ou menos por aí, né? Então, só estou terminando aqui, porque vocês sabem que a nossa pós é maravilhosa, né? Nós temos 22 turmas de pós-graduação, cada turma tem um grupo. Então, imagina que eu estou tentando mandar aqui para as turmas, então eu estou ficando doidinha aqui. Mas faz parte. A melhor parte é saber que, quando a gente cuida do cérebro, a gente dá conta de todas essas coisas, né, professor Dalmio? Isso, doutora Rosângela. E Então, pode falar. É uma satisfação ratificar as suas palavras, doutora Rosângela, e dizer da minha satisfação pessoal em estar podendo dar essa contribuição para nós entendermos um pouco mais essa central processadora de informações fantástica e que sempre consegue encontrar solução em adversidades as mais diversas. Eu acho que o nosso evento já atingiu o seu propósito com esse incidente inicial. Eu acompanho aqui o Johnny na tentativa de resolver, a doutora Rosângela acompanha de lá, e aí a gente cria essa rede de informação, e é nessa rede que nós vamos nos dando conta do meio interno, do meio externo, e claro que precisa uma manutenção. E é isso que nós vamos, então, continuar o nosso diálogo aí com todos os nossos queridos alunos e todas as pessoas que estão chegando de outras áreas para buscar essa informação. Então, eu espero que eu tenha mandado para todo mundo, se não mandei para todos, me desculpe, mandei para a maioria, e de qualquer maneira, o nosso webinário, ele vai ficar disponível na plataforma, como a gente deixou da outra vez, e está ainda lá, sobre as infecções de repetição, nós vamos deixar o nosso lá também, eu espero que quem não pôde ver ao vivo vai conseguir acessar. Mas o que nós realmente queremos hoje, e essa conversa aí com o professor Dalmio, é mostrar para vocês que, às vezes, o conhecimento em cima de como o nosso cérebro funciona nos ajuda muito a fazer essa manutenção do cérebro. E o que mais nós podemos fazer a respeito disso, né? Então, se nós temos uma informação muito grande, o acesso à informação está muito maior hoje, é só a gente ver a questão da internet, e eu hoje dei uma palestra muito rápida numa espécie de convênio lá que a Uninter tem com algumas empresas, e como a gente tem a parceria com a Uninter, me pediram para ir conversar sobre alimentação saudável, né? E eu fiquei, até achei engraçado, porque cheguei lá para falar da alimentação saudável, e o pessoal começou a dizer assim, eu já li Googlei, eu sabia que a senhora vinha aqui hoje, eu já li Googlei, eu acho que é maravilhoso isso, né? Porque as pessoas já entraram no Google, já viram quem eu era, o que eu ia fazer lá. Então, isso é muito interessante, porque isso faz parte dessas ações do nosso cérebro. Mas eu queria começar, assim, rapidinho, dar um toque
de como a gente pode ver o cérebro de uma forma meio quântica. Eu fiz uma palestra sobre o cérebro quântico no congresso de 2015, que foi realmente um grande sucesso, que as pessoas até hoje me falam dela, e a partir daquela palestra eu tenho colocado isso, mostrando para as pessoas que nós temos, na verdade, um computador como cérebro. Não é um computador, são 15 mil, né? Porque já existe um estudo em cima disso. Então, nós temos 15 mil computadores de última geração. E vocês sabem que o computador só funciona se alguém acessá-lo, né? Se a gente tiver alguém que liga programa, bota programa lá dentro, resolve e aperta os botõezinhos. Então, a visão que nós temos hoje é que esses 15 mil computadores que estão à nossa disposição, eles estão na dependência da mente, que é esse corpo mental que a gente pode considerar, levando em conta o que o Amit Goswami explicou muito bem no livro dele, O Médico Quântico, que nós teríamos, então, esse corpo supramental, que é um corpo de energia, que nós estamos compartilhando com todos os seres humanos, onde ficam as nossas principais reservas de informação dos campos morfogenéticos, dos arquétipos, e a partir dali a gente individualiza nesse famoso corpo mental, que é a nossa mente, que é o programador, ou o que acessa, ou que faz com que o cérebro funcione. Então, esse cérebro, são esses 15 mil computadores, vamos chamar eles assim, é o aparato, que seria um aparato a máquina, né? Que é a matéria, que é a parte material desse complexo cérebro-mente. Então, levando em consideração que a mente vai atuar fazendo com que o cérebro produza, né, alguma coisa, nós temos que pensar que a mente é uma energia e nós vamos ter que sempre lembrar de nos conectar com as energias maiores e superiores, a consciência universal, que a gente chama, para nos nutrir dessa energia que a gente tem de mente, que nos personaliza, eu, Rosângela, né, professor Dalmio, nós somos individualizados, mas dentro de um complexo energético ser humano geral. Então, esse complexo mente-corpo depende da informação, que a gente sempre diz que tudo que vem para nós em forma de energia traz uma informação, e depende também da nutrição, porque como nós temos o cérebro matéria, ele precisa ser nutrido de uma forma também material. Por isso que nós precisamos nos alimentar muito bem. A forma de função desse cérebro, então, ele passa pela ressonância, que é quando você pensa em alguma coisa, né, ou a gente cita alguma coisa. Eu costumo falar do limão, ou da xícara de café, ou qualquer outra coisa, mas vamos pegar o café, que eu gosto muito de um cafezinho. Então, se você pensar em café, neste momento em que você fala a palavra café e pensa no café, muitas áreas do teu cérebro entram em ação por ressonância, porque elas têm uma vibração que conecta, fazendo uma rede neural à distância, com tudo que tiver a ver com café. Desde o centro do paladar, porque eu vou lembrar do gosto do café, e o centro do paladar vai vibrar, o olfato vai vibrar, e em outro lugar no cérebro, a minha memória em relação ao café, vai ter vários aspectos da memória. Por exemplo, eu posso lembrar que a última vez que eu tomei café, queimei a ponta da língua, isso vai vibrar num outro lugar. Então, essas vibrações todas por ressonância criam uma rede de informação no meu cérebro. Essa rede de informação, que faz parte da rede neural, não é local. Olha que interessante. Então, a outra forma de função do meu cérebro é não localidade. A não localidade está dentro da física quântica, na explicação do emaranhamento quântico ou entrelaçamento quântico, em que eu tenho
né, coisas que têm a ver um com o outro, que uma vez estavam ligadas, continuam ligadas para sempre holograficamente, por uma história não local. Quer dizer, sempre que uma receber um estímulo, a outra vai responder imediatamente. Se vocês lembram disso, isso é a não localidade. Essa é a segunda forma de ação, que são as formas mais tchô do cérebro. As outras duas formas são as comuns. Energia eletromagnética, né? Passa informação via eletromagnética, axônios, né? Lembrando da anatomia do cérebro. Desculpe. Mas essas mudanças de temperatura me deixam numa tosse residual aqui. E nós temos a mais simples de todas, que a gente sempre pensou que o cérebro funcionava assim, que é a sinapse, né? O que é a sinapse? Solta neurotransmissor por uma célula, a outra capta. Essa fenda sináptica tem um ralo. Os neurotransmissores transitam e caem no ralo, são reabsorvidos, usados novamente. Então, é uma informação que passa via bioquímica. Então, eu mostrei para vocês que nós temos um cérebro, computador, máquina, funciona com 4 ações, muito simples, tentei deixar simples, né? E tudo isso funciona ao mesmo tempo, quanticamente, como se fosse um computador quântico. Que é uma história bem longa que eu conto outra hora. Mas agora, o que eu quero dizer, a mente, energia, eu, pessoa, estou atuando, fazendo tudo isso funcionar. Certo, doutor Dal? Certo, doutora Rosângela. Enquanto a senhora descansa um pouquinho a voz, eu vou complementar essa informação e lembrar um outro neurocientista muito importante para nós, que é o Dr. John McLeod, que ele diz que existe um ponto onde a mente e o cérebro se encontram. E é nesse ponto que a forma pensamento, carregada de intenção, aquilo que nós queremos que aconteça, começa a se transformar em realidade, porque nesse ponto, uma frequência de onda puramente quântica, ela vai passar a atuar como energia de ativação, e a partir daí, conforme a doutora Rosângela colocou, através dos neurotransmissores, vão ser criados os comandos para que, então, aquele ato, aquele desejo seja realizado. Voltando ao exemplo do cafezinho, a pessoa pensa no café, tem o desejo de tomar o café, mas se ficar apenas aí, não vai haver café, quer dizer, a pessoa vai ter que levantar de onde ela está, vai lá na cozinha, pega a cafeteira, o pó de café, o coador, aquece a água e finalmente satisfaz o seu desejo. Então, veja a cadeia de eventos para realizar um desejo, porque nós somos seres desejantes e seres querentes, então não basta desejar, a gente tem que desejar algo e buscar a realização daquele algo. Então, 4 padrões de alimentos que atuam continuamente em nós. Eu vou colocar os 4, porque a partir da harmonização desses 4, nós vamos ver a homeostasia e o estado de saúde. Se houver desequilíbrio entre eles, então começa a haver desvio de função, desvio no colapsamento de onda, novamente, e aí nós vamos ter os resíduos funcionais que vão começar a causar as sensações e os sintomas, e que popularmente a gente chama isso então de doença, e a partir daí a gente faz o diagnóstico e procura a reorganização do campo, e quanto mais rapidamente, sutil for reorganizado, mais rapidamente a pessoa toma consciência
e busca esse reequilíbrio, onde os frequenciais quânticos têm um papel muito importante. Então, o primeiro padrão de nutrição para todo o nosso sistema biológico, todo o nosso corpo, é o alimento biológico, onde nós extraímos os nutrientes e micronutrientes, minerais, vitaminas, aminoácidos, enzimas, lipídios, o glicídio e assim por diante. Mas tem uma nutrição que é o motivo do nosso encontro hoje, muito importante, que se chama nutrição informacional. Porque é a partir da informação que nós temos, que nós entendemos o que é o alimento biológico, fazemos as nossas opções e vamos buscar alimentos de maior qualidade biológica ou de menor qualidade biológica, e com isso o impacto, inclusive sobre a nossa forma de perceber a informação com mais clareza ou com dificuldades. O terceiro padrão de alimento fundamental que mantém a pulsação da onda se espalhando por todo o nosso organismo e trazendo bem-estar ou colapsando negativamente o mal-estar é o alimento afetivo. Então, conforme nós nos sentimos abastecidos afetivamente, nós vamos ter bom senso na escolha dos alimentos, nós vamos ter desejo de buscar informação para entender todo o processo, e, finalmente, o padrão de alimento, que a doutora Rosane já falou antes, que é o fim último da existência, ou seja, o alimento espiritual. A micromônada, que somos cada um de nós, dentro da grande mônada, que é a energia consciencial de todo o cosmos, de todo o universo, do qual nós fazemos parte. Então, em cima desses 4 padrões de alimentos, é que nós vamos ter a maior ou menor qualidade da frequência vibratória de ondas no nosso cérebro, e com isso nós vamos, então, entender melhor, com menos conflito ou com mais conflito, a realidade. Eu gosto de usar, doutora Rosângela, porque os 15 mil computadores nada mais são do que a nossa internet. Uma internet pessoal, onde a pineal tem um papel extremamente importante de irradiação de toda essa energia consciencial da mente não localizada, inconsciente coletivo, para a mente localizada, que é aquilo que cada um de nós percebe da realidade. Então, nós somos um sistema biológico processador de informações. E toda a problemática que nós tivemos aqui para que o nosso encontro pudesse ocorrer, nada mais é do que alguns sabotadores na rede. Mas a doutora Rosângela de lá e o Johnny daqui, e com alguns artifícios a gente está podendo dar continuidade a esse trabalho. E agora eu gostaria de ver a sequência da sua opinião, doutora Rosângela, sobre o nosso tema. Então, eu acredito que é exatamente isso, né? Nós temos essa verdadeira internet dentro do nosso cérebro, que é essa nossa rede neural. Ela é tão fabulosa que cada célula, cada neurônio é capaz de se comunicar com 20 mil outros neurônios. E ao mesmo tempo, né? Isso não é fantástico? Eu acredito que a nossa rede neural é muito melhor do que qualquer uma das internets que a gente tem hoje no mundo. E como cuidar disso? De que forma a gente pode manter funcionando isso é que é importante. Existe um ganhador de prêmio Nobel na década de 80 que provou que leva em torno de 3 semanas para atrofiar uma via neural que se forma. O que são as vias neurais? Quando os neurônios começam a funcionar juntos, eles vão criando vias, porque você dispara eles ao mesmo tempo, faz a ressonância e cria todo um processo dentro do teu cérebro para que essa via se forme. Por exemplo, quando você aprende a falar, a tua primeira noção de como falar foi a língua materna. Isso você criou uma via. Mas essa via é a via só da língua materna. Para você aprender uma segunda língua,
você tem que criar uma segunda via para línguas, em que vai interconectar uma enorme parte do cérebro, porque para a gente falar, né, para a gente poder se comunicar, a gente precisa ter praticamente quase que o cérebro todo entrando em ação. Então, a segunda via, que é a via da segunda língua, é uma via que se forma e que é a mesma via que nós vamos usar de novo quando a gente aprender a terceira língua. Quanto mais usar uma via, mais ela se fortalece. Portanto, mais os neurônios vão trabalhar uns com os outros, mais você fica esperto naquilo. É assim que você aprende a atirar, por exemplo, vai atirar com uma arma, vai lá no stand de tiro e vai treinar a atirar com a arma. Como é que você aprende? Criando via cerebral. Então, todos os nossos processos a gente aprende por via cerebral. Mas quando a gente não usa essa via, 3 semanas, ela atrofia. Então, uma das formas da gente manter o cérebro em andamento, funcionando, é manter as nossas vias cerebrais criadas, funcionando. Então, os estímulos que a gente dá para que essas vias se mantenham. Isso é uma parte. A segunda questão, que é muito importante, para você manter o cérebro funcionando, é neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Neuroplasticidade é você criar vias novas. E isso nós podemos fazer o dia inteiro, todos os dias. Até morrer. Porque as pessoas pensam que a gente vai envelhecendo e conforme envelhece vai perdendo a capacidade do cérebro de se conectar uma célula com a outra. Isso não é verdade. Nós podemos fazer com que o nosso cérebro se comunique, as células se comuniquem umas com as outras, quer dizer, a rede neural, ela continua sendo produzida e completada e feita sempre, desde que a gente aprenda coisas novas. Então, quando as pessoas dizem assim, fazer essa palavra cruzada é bom para o cérebro, tem que lembrar que é bom se a palavra cruzada for nova. Mas quando você começa a fazer as mesmas palavras cruzadas, porque eles, né, mudam naqueles vidrinhos, lá naqueles livrinhos, eles vão só mudando o lugar, mas é a mesma coisa, daqui, dali, dali, daqui a pouco aquilo virou rotina. Aí o teu cérebro já tem a via pronta, não está mais ajudando na neuroplasticidade. Está mantendo uma via funcionando. Então, fazer coisas novas, aprender coisas novas, ler coisas novas, assistir vídeos novos. Então, isso são ações que nós podemos fazer. Mas em relação à nutrição, nós temos a nutrição comum, nós temos que dar oxigênio para o nosso cérebro, nós temos que dar glicose para o nosso cérebro, nós temos que dar minerais, nós temos que dar vitaminas, nós temos que lembrar que a vitamina D tem uma ação no cérebro muito importante, ela inclusive melhora nosso humor, nós temos que lembrar que os minerais em geral são altamente necessários, lembrando do magnésio, que nos dá a capacidade criativa do cérebro, né? Então tem muita coisa importante em termos nutricionais. Mas nós temos as essências vibracionais, que a gente começou aí a falar delas, que é fundamental. O que a essência vibracional, com a tecnologia Quantum Health da Physioquant realmente faz? Ela dá informação para o cérebro. Ela dá informação para todas as nossas células, inclusive as do cérebro. Então, vamos pegar um exemplo. Se nós pegarmos um biofator chamado Mentalis, ele tem a informação da estrutura cerebral. Ele tem a informação da frequência que a célula do cérebro funciona. Ele tem a informação das frequências das funções cerebrais. Então, quando você entra em contato com essa frequência, que pode ser esfregada na pele durante 20 a 30 segundos, ou pode ser colocada embaixo da língua, e você usa, deixa lá contando até 20, quer dizer, 20 segundos, que a gente sabe através do trabalho da doutora Lara de Ribeirão Preto, que é o tempo que leva para a ação da frequência, 18 segundos. Então, se a gente entrar em contato com essa frequência, naquele momento, vai haver uma ressonância em todas as células do cérebro, como se fosse uma informação, para que a célula soubesse que tem que funcionar bem. É um e-mail para a célula, né, específico. Ó, você tem que fazer assim.
esta é uma forma da gente trabalhar com as essências vibracionais. A gente pode usar os biofatores. Eu falei aqui do mentalis, porque é do cérebro como um todo. Mas nós temos os gelímbicos, que é da parte das emoções, né? Do sistema límbico, hipotálamo, hipocampo, aquela partezinha lá, que vai gerenciar as nossas emoções. Aquele pedacinho do cérebro é fundamental, porque lá, por exemplo, ele faz os neuropeptídeos, que vão fazer a conexão mais demorada daquilo que eu penso e sinto com aquilo que a minha célula recebe de informação, que é através de neuropeptídeos. Então, eu posso também usar específico um biofator para isso. Eu posso usar um mix frequencial, que é o caso do Consciêncios. O Consciêncios é um mix frequencial que vai me dar várias informações, mas todos ajudando a melhorar a rede neural, autoimagem, autoestima e autoconsciência, que é fundamental também, né? Nós temos que ter a consciência de que estamos aqui, somos nós. Então, assim, eu estou dando aqui alguns que são importantes, a gente vai falar deles de mais outros depois. Mas eu gostaria que o professor Dalmio complementasse, de repente, a história dos nossos 3, 4 cérebros, que tal? Ok. Complementando primeiro essa última informação, doutora Rosângela, da área do hipotálamo, hipocampo e amígdala cerebral, aí está o nosso arquivo de memórias. Então, é daí que radia as memórias para as nossas tomadas de decisões. E, realmente, quando eu falar agora o cérebro unitriádico, que é a pesquisa do Dr. Paul MacLean, nós vamos ver que esta área é a ponte entre o mais primitivo em nós e o mais moderno em nós. Então, o computador de primeira geração e um computador de última geração. E no hipotálamo, para lembrar para as pessoas que estão nos acompanhando, há células-tronco continuamente produzindo novas células para que a gente possa fazer a reparação do dano pelo estresse oxidativo. E é interessante que essas células, elas ficam à nossa disposição durante em torno de 20 dias. Se nós não estimularmos o cérebro espacialmente, conforme a doutora Rosângela colocou antes, essas células vão atrofiar e vão morrer, e a gente perde a oportunidade. Todo o trabalho que a doutora Rosângela falou antes é o que se chama ginástica cerebral. A gente não faz ginástica somática do corpo, sabe que está intoxicando o nosso cérebro. Faz ginástica do corpo e faz ginástica cerebral, nós estamos revitalizando as nossas trilhas neurológicas, nossas rotas, as nossas infovias por onde a informação transita. Pois bem, como elas transitam em nós? Então, segundo o Paul MacLean, nós temos um primeiro cérebro, mais primitivo, que se chama cérebro reptiliano. Depois nós temos, na escala evolutiva, o segundo cérebro, que é o sistema límbico, e, finalmente, o neocórtex. As 3 estruturas, se chama chassi neural, continuam atuando em nós. Eu gostaria, então, que as pessoas que estão nos assistindo agora prestassem bem atenção, porque eles vão ter aí dicas do porquê do nosso bem-estar ou do nosso mal-estar. Qual é a função do cérebro reptiliano, esse cérebro mais primitivo? Então, nós temos memórias no nosso cérebro, nós, hoje, de milhões de anos atrás, quando a gente não tinha nem o domínio da linguagem verbal, era muito mais a linguagem corporal. Então, a característica do cérebro reptiliano são as funções automatizadas do nosso organismo, fome, sede, saciedade, libido, e, principalmente, nos posicionarmos diante da iminência de algum ataque, de algum perigo. Então, o cérebro reptiliano nos prepara para ataque ou defesa. Preste bem atenção, ataque ou defesa. Olha o estresse social que nós vivemos hoje, onde nós estamos continuamente
nos sentindo ameaçados e por um predador invisível. Pelo menos nós, lá, alguns milhões de anos atrás, sabia que o predador era uma fera, era um réptil, era um peixe voraz, alguma coisa assim, podia compor estratégias para usar a adrenalina, do cortisol. Então, hoje, quando nós nos sentimos muito ameaçados, nós nos refugiamos nesse cérebro, e a nossa capacidade de raciocínio diminui muito. Bom, o cérebro do sistema límbico é um gigantesco avanço, é o que nos está unindo nesse momento, porque a partir do sistema límbico surge o sorriso, surge o abraço, surge a solidariedade, surge a importância da comunidade, a importância da família, a importância do grupo. Então, é no sistema límbico, isso que eu disse, que é a ponte entre o mais hostil, o mais agressivo nós, e o se dar conta, que é o neocórtex. Então, se nós temos um sistema límbico bem estruturado e nós temos os nossos afetos, que é tudo que a gente faz para se comunicar, bem estruturados, nós vamos poupar as nossas amígdalas cerebrais, que é onde está o arquivo das emoções, dos afetos, e nós vamos evitar os gatilhos que geram estresse oxidativo, que geram os afetos negativos, que é a amígdala esquerda, e anatomicamente ela é maior que a direita. Por quê? Porque as frustrações existenciais são maiores que o altruísmo entre as pessoas. Então, veja a importância dos frequenciais de atuação mental para fazer essa varredura e reorganizar os nossos afetos. E, finalmente, nós nos tornamos Homo sapiens sapiens, que é o neocórtex. Qual é a função da massa cinzenta? É essa que nós estamos usando agora. A missão da massa cinzenta é entender os eventos internos e externos e como nos relacionarmos com eles, como compor estratégias, como identificarmos e como montarmos estratégias para resolver alguns sofrimentos. A gente vai ver na sequência perguntas em que as pessoas vão nos perguntar: estou com tal e tal situação, como é que eu resolvo? A formulação dessa pergunta vem do neocórtex, em cima de uma percepção de um sinal, um sintoma, que aquela pessoa, todo sinal, dor, contratura, náusea, diarreia, vômito, tudo são mensagens para dizer para o nosso cérebro que algo não está bem, assim como tudo funcionando bem é uma excelente mensagem: tu está te cuidando bem. E quem processa essa informação é o neocórtex, especialmente nos lobos pré-frontais, que é onde nós desenhamos os nossos cenários existenciais, ou de alta aderência à realidade, ou de baixa aderência à realidade. De alta aderência à realidade é alta performance. Eu gosto muito quando a doutora Rosângela fala nisso, porque ela fala com muita propriedade. Como a informação transita nessa percepção da realidade. Agora, quando nós não investimos, não buscamos a nutrição informacional, o nosso reticulado mental, ou seja, a nossa capacidade de resiliência, fica muito prejudicada. E isso foi demonstrado aqui, na parceria. Eu estou meio de observador, porque confesso que sou ainda meio analfabeto virtual. Estou aprendendo agora a usar essas maravilhas que a doutora Rosângela e o Johnny já usam com tanta propriedade, e todos os que estão nos acompanhando. E aí eu vou seguir o princípio, antes tarde que nunca, e eu espero daqui a pouco estar não onerando tanto esposa, meus filhos lá em casa, para me socorrer na hora do perigo. Mas o importante é esse recado que a gente está passando, doutora Rosângela. Então, essa estrutura do nosso cérebro é transitando entre o medo de viver, a alegria de viver e percebendo essa realidade, ou seja, cérebro reptiliano, cérebro, sistema límbico e neocórtex, que nós percebemos a maravilha e o extraordinário da aventura humana.
e a fisioquântica, com o seu arsenal de campos vibracionais e informacionais de frequência de onda, nos ajuda a fazer esse rastreamento, nos ajuda a codificar e decodificar essas informações, e essa alegria da gente ver as pessoas reorganizando o seu campo informacional, reorganizando as suas memórias holográficas, porque tudo é espacial em nós, e memórias que são permanentemente vivas, mas que a gente pode transmutar. E um grande elemento de ajuda é campos informacionais, reorganizador da frequência de onda. E essa é a missão dos frequenciais. Doutora Rosângela, é com a senhora. Não, perfeito, perfeito. Eu gosto muito do jeito que você organiza o pensamento para falar dessas coisas. Eu acho que complementa perfeitamente bem. Eu gostaria de colocar aqui também uma pitadinha agora de, além de contribuirmos para manter o cérebro funcionando bem, fazer nosso papel de cuidadores de nós mesmos, nós sabemos também que essa é a única forma da gente realmente ficar bem, né? Nós aprendermos a cuidar de nós mesmos. Isso é fundamental, as pessoas têm a mania de cuidar dos outros e não de si próprio. Então, fundamentalmente, lembrar de que nós temos que cuidar de nós mesmos e nós temos que buscar isso. Mas, além disso, nós sabemos também o quanto que as pessoas têm dificuldades em termos emocionais. Então, nós temos o cérebro, nós temos as emoções, e as emoções têm a ver com essa função que o professor Dalme falou tão bem aí, né, das tuas escolhas, das tuas memórias, né? Então, essas coisas vão criando fatores que vão nos estressando e a gente vai fazendo alterações da saúde mental, não apenas no sentido lembranças, memórias, ações, mas também na parte emocional, que, na verdade, é um grande sofrimento, não é verdade, professor Dal? A gente tem um grande sofrimento quando a gente passa, né, por essas emoções conturbadas. Então, lembrando aí dos estados depressivos, que é tão comum hoje, das grandes ansiedades, até porque nós não sabemos mais quem são os nossos, né, predadores, como você disse muito bem. Então, a gente está o tempo todo com ansiedade, e não saber lidar com isso leva a grandes problemas, e problemas que interferem no bom funcionamento do nosso cérebro. Então, eu acho fundamental que a gente tenha essa visão de como melhorar a emoção. É claro que a gente aqui está simplificando um pouco as coisas e oferecendo uma proposta de ajuda, né, uma proposta de ajuda, que seria, então, o uso das essências vibracionais voltadas para as emoções. Mas temos que lembrar que nós precisamos também cuidar disso, a ideia do vigiar nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos não gerem emoções ruins, porque tudo começa sempre no pensamento. Então, prestem muita atenção nisso. O pensamento gera um sentimento que gera uma emoção, uma sensação. Então, a coisa vem sempre de lá do pensamento. Então, cuidar com os nossos pensamentos. Quando eles surgem de uma forma nociva, nos levando a pensamentos de baixa frequência, raiva, mágoa, culpa, né, julgamento, esses pensamentos que vão gerar sentimentos e emoções de baixa frequência, eles vão acabar nos atrapalhando, e se você fizer a repetição desses pensamentos, eles vão virar um padrão, e os padrões viram padrões de interferência, e nós vamos criando uma doença, ou pelo menos uma alteração, né? Porque todo mundo tem direito a ter raiva, todo mundo tem direito a se sentir culpado, mas só um pouquinho. Você vai lá, resolve, pronto, resolveu. Agora, se você ficar lembrando, voltando, né, cada vez que você lembra, o teu cérebro pensa que está atuando de novo, porque nós temos essa coisa da ressonância.
Então, se você lembra que estava se sentindo culpado por aquilo que, né, que você achou que fez mal, cada vez você está se culpando de novo, você está agindo errado de novo. Então, você tem que aprender também a lidar um pouco com isso para mudar a energia do pensamento. Então, fazer um pensamento novo, isso depende de você vigiar, né? Para que você sempre faça isso, mas criar um pensamento novo, um pensamento de alta frequência, de oposto, de perdão, de gratidão, de amor universal, de amor com você mesmo, que são pensamentos de alta frequência, para que você anule o pensamento de baixa frequência. Lembra que uma alta frequência e uma baixa frequência há uma anulação. Então, se você tiver, de vez em quando, pensamentos muito bons, pensando em coisas boas e sentimentos, mas há um monte de tempo pensando ruim, mal, você vai anular tanto bom quanto ruim e não vai ser muito legal para você. Então, pare de vibrar na culpa, na raiva e na mágoa. E para nos ajudar a isso, nós temos o Neurotox. O Neurotox é uma frequência fantástica, vinda da homotoxicologia, desenvolvida na década de 50 por um médico chamado Herkweg, que era alemão, e ele desenvolveu não apenas a ideia que nós criamos as homotoxinas, que são as toxinas que a gente mesmo produz em função até de pensamentos e sentimentos, o que é uma grande verdade, mas também as outras homotoxinas que ele fala, das inflamações, etc., e toxinas que vêm de fora e a gente vai incorporando, e a homotoxicologia veio para nos ajudar a nos livrar dessas toxinas. E nós temos, então, a linha Physiotox, que é a linha baseada nas frequências desses produtos anti-homotóxicos do Herkweg. No caso, Neurotox, ele é fantástico, porque ele ajuda você a se livrar da mágoa, se livrar da raiva, se livrar das toxinas emocionais e mentais que você cria. Eu brinco que isso devia vir em balde para botar nas caixas d'água, né? Porque é para todo mundo tomar. Porém, eu quero lembrar vocês que o fato de você tomar o Neurotox não exime você de criar um sentimento e um pensamento bom para botar no lugar do ruim. Então, não é mágica, que, aliás, a gente sempre diz isso. Nós trabalhamos com ciência e tecnologia, e não com mágica. Então, é interessante que você tenha esta visão. É claro que existem os profissionais da área da saúde mental, o professor Dalman é um deles, né, os psicoterapeutas bem treinados, que podem te ajudar a criar novos sentimentos, novos pensamentos, podem te orientar. Então, não sofra sozinho. Existe ajuda. Nada está perdido, né? Sempre dá para a gente consertar. O que você acha, professor Dalman? Com certeza. E, doutora Rosângela, a contribuição que as pessoas fazem muita confusão é entre afeto e emoção. Afeto é tudo que a gente faz para se comunicar. Obviamente que tem as comunicações bem-sucedidas e as mal-sucedidas. As bem-sucedidas, então, são os afetos positivos, o amor, a compaixão, a misericórdia, a gratidão, a alegria, a solidariedade, assim como os afetos que causam dano para a pessoa ou para terceiros, são os afetos de muito baixa frequência, ódio, raiva, ressentimento, ciúme, inveja, fofoca, a drogadição, tudo isso vem dessa distorção do afeto maior, que é o amor para as pessoas. E o que seria emoção, então? A emoção é a energia colocada na expressão do afeto. Quando o afeto é positivo, a energia colocada ela é muito mais alta do que a energia colocada no afeto negativo, e ao invés de congelar a onda, de criar dor e sofrimento, ao contrário, ela deixa a pessoa num estado de bem-aventurança muito bom. E, às vezes, uma pequena carga de energia, de negatividade, faz com que a pessoa paralise a sua respiração, paralise o seu movimento, aumente dramaticamente a produção de cortisol, que é um grande predador de neurônios, mas
apenas na condição de emocionalidade negativa. A outra questão é que as pessoas não se dão conta que no cérebro, como ele é holográfico, não existe passado nem futuro, é tudo agora. Então, isso que a senhora colocou, doutora Manzari, que às vezes um evento de hoje, aí entra o conceito de neurônio espelho, causa um impacto que as outras pessoas ao redor não conseguem entender, porque aquela pessoa viveu aquela mesma cena 10, 20, 50, 80 anos antes. Então, o extraordinário do conceito de perdão é entender isso aí, que o evento já ocorrido, ele está aqui agora conosco. Então, se eu faço uma releitura e eu atualizo aquele sentimento de negatividade, é como se fosse um passe de mágica, que dá para entender a expressão aqui agora, a dor e o sofrimento saem da vida daquela pessoa. Isso em psicoterapia a gente vê com muita frequência, isso traz grande alegria para a gente, quando a gente leva as pessoas a entender que tudo é agora. Então, o já vivido é passado, por isso que a gente analisa na terapia. E o futuro é aberto, então eu posso reorganizar todo o meu acervo intelectual. E o grande varredor, o grande auxiliar nessa reorganização dos pensamentos, são esses frequenciais que fazem essa releitura, esse rearranjo das nossas memórias no cérebro. Todos esses que a senhora falou, e tem vários outros, como agora essa extraordinária bênção que é o bioquântico, que é para tirar essas energias parasitas muito pesadas, porque a gente vive rodeado de campos de baixa frequência vibratória. Então, é um grande auxiliar e a gente vai reorganizando essa realidade. Mas o recado dessa minha intervenção que eu quero deixar agora para as pessoas refletirem. Tudo é agora na nossa mente. Não existe passado nem futuro. O que nos lembra do passado é quando a gente não aceita perdoar, não aceita entender que aquilo já aconteceu há muito tempo, não tem mais nenhuma validade. E se a gente aceita, o passe de mágica também acontece. De uma hora para outra a pessoa muda o humor, muda a alegria, muda a maneira de se relacionar, ataque cardíaco desaparece, angústia, ansiedade vai embora. E aí onde esses varredores, que são os frequenciais, ajudam a pessoa a entender e não temer mais aquela informação que foi colocada muitas vezes com infelicidade. A questão do bullying que a gente fala hoje sempre existiu. Então, qualquer humilhação que a pessoa sofra cria um impacto muito grande naquela trilha neurológica e essa memória vai continuar atuando enquanto ela não se fizer uma releitura dela. E a releitura nós temos esses auxiliares preciosos aí. Por isso as pessoas se sentem bem, por isso os sintomas, os sinais vão sumindo. E a memória celular, a memória extracelular, a epigenética, tudo vai se reorganizando naquela pessoa. Fantástico, né? Eu acho maravilhoso. Liga a isso, né? Ajudar as pessoas. Eu considero isso uma grande missão e eu tomei para mim essa missão nos últimos anos, e já se vão 12 anos aí nessa missão, e cada vez eu tenho passado mais essas ideias para que as pessoas realmente tenham essa proposta aberta, que nós podemos fazer essa releitura, nós podemos melhorar a nossa condição de sofrimento e parar de sofrer, né? Nós temos essa possibilidade. Ela existe e é real, e tem muita gente podendo fazer isso dessa forma. Eu gostaria de lembrar que, às vezes, o impacto que as pessoas têm para conseguir passar por esses processos de melhorar suas condições tem a ver com alta ansiedade. Então, a gente falou muito aqui da ansiedade, do estresse. A alta ansiedade, a pessoa muito ansiosa, ela não consegue relaxar o suficiente para mudar um pensamento, para
até para vigiar o seu próprio pensamento, porque o pensamento fica muito acelerado. Então, eu quero lembrar aqui que nós temos um produto maravilhoso que é o Neurovit, né? O Neurovit, ele tem uma ação fantástica na ansiedade, em qualquer idade, desde pequenininhos até, né, bem pequenininhos, que a gente tem aí agora experiência com os recém-nascidos, né, com as crianças muito pequenas, até pessoas muito idosas, mas eu quero lembrar que o Neurovit é excelente para ansiedade. Só fazendo assim lembrar mesmo, né, fazer uma espécie de simplificação. Neurotox para toxinas emocionais e mentais, raiva, mágoa, culpa, pensamentos obsessivos, né? Neurovit para ansiedade, Centralis para os estados depressivos e para centrar as pessoas, tá? Então, o Centralis, ele é excelente para essas pessoas que são mais depressivas, acham que nada vai dar certo, aquela coisa mais negativista, né? E também para pessoas que já estão mesmo em estados de doença e de sofrimento, né? Que é a depressão. Que é o Centralis. O Consciêncios melhora autoimagem, autoestima e rede neural, e também ajuda a dar um pouco de, né, alívio no sentido da ansiedade, ele pode ajudar na insônia, ele pode ajudar também nos estados depressivos, mas principalmente ele ajuda nessa parte de concentração, memória, ele é muito interessante para isso, né? Então eu levantei aqui 4, que às vezes as pessoas têm dúvidas e ficam me perguntando, quando que eu uso isso, quando que eu uso aquilo? Então eu deixei bem claro assim, ó, Neurotox, o Neurovit, o Centralis e o Consciêncios. O que o senhor acha, professor Dalmo? Só antes do senhor entrar em cena, eu quero lembrar a todo mundo que o professor Dalmo tem um curso maravilhoso, né? Que é um infoproduto, ele é venda pela internet, e eu não sei aqui como é que vai ficar a história do nosso ter passado para o YouTube, se dá para escrever na tela, se dá para colocar em algum lugar, mas eu acho que era interessante até dar uma palavrinha aí sobre esse curso, tá, professor Dalmo? Porque o pessoal tem que saber onde eles podem pegar mais informações, né? Eu acho que o curso é maravilhoso e de repente, dar aí para o pessoal como eles vão ter acesso ao curso. Pode falar. Ok, doutora Rosângela. Esse produto se chama Psicossomática dos Alimentos, onde eu levo as pessoas a refletirem sobre esses 4 padrões de alimentos: o alimento biológico, o alimento informacional, o afetivo e o espiritual, para compor o seu menu existencial. Então, as pessoas que estiverem interessadas em buscar essa informação, eles devem entrar em contato com a Uniquent, aqui com a equipe do Jônio, que ele tem as condições de dizer como adquirir esse produto. Doutora Rosângela, eu quero acrescentar mais um, que é decorrente da psicossomática dos minerais. Todos os que a gente falou são fundamentais, mas o corretor anérgico é muito importante. Nós vivemos num tempo de grande perda de energia vital, porque o sistema circulatório psicoconsciencial, que segundo a medicina chinesa, os meridianos da acupuntura, é por aí que a mente não localizada capta essas informações do nosso organismo e do ambiente e traz para processar no cérebro, nos nódulos pré-frontais. E qual é a composição do corredor anérgico? Cobre, prata e ouro. Qual é a correlação simbólica que eu faço com esses 3 elementos? Do ponto de vista constitucional, anatômico, antropológico, nós somos aqueles 3 cérebros que eu falei: o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Do ponto de vista de funcionalidade, de operacionalidade, nós temos os 3 cérebros executivos: hemisfério direito, hemisfério esquerdo e estrutura comum, ou terceiro cérebro, que esse
cérebro unitriádico, que está dentro de um novo trabalho que eu estou fazendo com os alunos da fisioquântica, cibernética social e a teoria da organização humana, que é um mapa para a gente rastrear mais rapidamente essa realidade, se conhecer melhor o paciente, e se aplica a qualquer situação, e eu estou feliz com os resultados que a gente está obtendo. Mas, o que é cobre, prata e ouro, simbolicamente? Prata, eu vou começar pelo cérebro direito, simboliza a mãe, o feminino, a intuição, e nada acontece em nós se não tem um perceber algo antes, e isso é predominantemente percebido pelo cérebro direito. Ouro é a sabedoria, ouro é o discernimento, ouro, então, tem um aspecto masculino da lei paterna, o cérebro direito é a lei materna, é o afeto, é o caminho do coração, o cérebro esquerdo é o caminho da lógica, do raciocínio, da organização, da disciplina. E se tem uma mãe e um pai que se amam, é claro que eles vão querer filhos. E esses filhos estão simbolizados no cobre, que é o grande guardião da imunidade e que está relacionado com o cérebro, o terceiro cérebro, que é a estrutura comum, a ponte, o bulbo, o cerebelo, que é onde ocorrem os comandos para nós executarmos as nossas ações, ou seja, os filhos das nossas decisões. Então, o corretor anérgico cumpre essa missão de integrar espacialmente o sentir, pensar e agir, porque a pessoa que sente perceptivamente, pensa, planeja com o mesmo objetivo, a intuição, ou seja, as estratégias para executar aquilo que ela concebeu como um desejo, como uma vontade, como um querer, como uma fonte de motivação, é óbvio que esse ato vai ocorrer com o máximo de performance. Então, as pessoas que têm essa confusão mental, essa dificuldade de dialogar o cérebro direito com o cérebro esquerdo através do corpo caloso, e, obviamente, ficam frustrados com o resultado das suas decisões, porque não corresponde ao esperado, do meu ponto de vista, o corretor anérgico é um grande auxiliar em reorganizar essa espacialização da percepção da informação. Queria ver a sua opinião sobre esse comentário, doutora Rosângela. Olha, eu achei fantástico essa forma de você pensar em cima, né, do corretor anérgico, lembrando que não existe nenhuma matéria no corretor anérgico, e sim as informações desses, né, desses três minerais. Na verdade, também não é nem isso, é uma informação de um oligoterápico, mas, com certeza, eles remetem a isto, né? E me chamou a atenção, eu ouvi essa ideia sua em algum evento, algum tempo atrás. Isso me chamou muita atenção, porque nós usamos, quando estamos pensando em lidar com os traumas, nós usamos o corretor anérgico e o Traumavit, né? E eu sempre uso a dobradinha, e eu sempre digo, use junto, corretor anérgico e Traumavit. E quando o professor Dalmio me deu esta visão do corretor anérgico, eu entendi por que é tão importante o uso da dobradinha, corretor anérgico, Traumavit, porque num primeiro momento a gente pensava no corretor anérgico apenas na imunidade, e não nessa organização espacial cerebral tão importante. E no trauma é fundamental essa organização, porque é como você consegue se livrar do trauma e a organização vai reorganizar, né, todo esse processo mental. Então, lembrar, então, já que a gente está falando dessa história da saúde mental, nós temos que colocar, com certeza, essa ideia e associar o corretor anérgico ao Traumavit em qualquer tipo de trauma, tanto os emocionais quanto os físicos que geram traumas emocionais, né, com grandes acidentes, cirurgias importantes e coisas assim, que vão acabar vai acabar vendo essa proposta do trauma. Eu só quero lembrar vocês que
o trauma é altamente personalizado. Não necessariamente a pessoa precisa ter um evento muito traumatizante para todo mundo e ser considerado trauma para ela. Explico. Às vezes, uma coisa muito mais simples, para uma pessoa passa batido, ela não cria nada em relação àquele evento, e para outras pessoas aquilo pode ser um trauma imenso. Eu quero lembrar aqui de um caso que eu tive de um adolescente que começou a fazer uma dificuldade escolar associada com alguma alteração de comportamento, inclusive comportamento alimentar, e que os pais acabaram me levando em função dessa alteração de comportamento alimentar. Ele começou a comer, né, coisas não comestíveis, né? Ele comia papel, comia plástico, umas coisas assim. Então, ele teve uma alteração em função de mudança de escola. E ele mudou de escola porque ele estava indo mal na outra escola. E os pais, depois a gente conversou e entendemos que foi erroneamente, né, a atitude foi errada, para ele não perder ano, mudou ele de escola. Então, você imagina que isso gerou um trauma imenso para esse adolescente, porque tirou ele do ambiente que ele estava acostumado, dos amigos, dos colegas, da turma, né? Você sabe que adolescente tem que se enturmar, né? Então, isso criou uma situação de trauma enorme, fez com que ele mudasse muita coisa, mudou sono, mudou forma de estudar, mudou forma de relacionamento, quer dizer, houve uma mudança muito grande, em função de um trauma que, teoricamente, não deveria ser tão grande, porque mudar de escola, bom, né, mudar de escola, às vezes é necessário. Então, algumas pessoas não teriam achado que isso era trauma, mas dependendo de como a pessoa encara aquilo, quais são as experiências de vida que ela tem, qual é o programa que ela tem de crenças, algumas coisas viram trauma. Eu lembro de um outro caso, e esse adolescente eu usei corretor enérgico contra Almavit e Neurovit, porque ele tinha gerado uma emoção, assim, uma ansiedade muito grande, e a gente em 3 meses organizou esse adolescente, que eu achei bem interessante. Mas eu tive um outro caso que eu quero comentar aqui de trauma, que também é um trauma que teoricamente é benéfico, e para essa pessoa foi um trauma muito grande, que foi ela era uma diretora executiva de uma grande multinacional aqui em Curitiba, então uma responsabilidade no trabalho muito grande. E o que acontece com essa mulher, né? Na casa dos 40 anos, dedicada para a carreira, tinha um namorado, mas não tinha família própria, assim, né? Família, pai e mãe já haviam morrido, e ela criou uma vida social meio voltada para o lado da empresa, e tinha um namorado. Essa senhora, ela foi indicada e conquistou um crescimento na carreira por dedicação própria dela e merecimento, e ela virou CEO da empresa para toda a América do Sul. Toda a América Latina, inclusive, não só do Sul, América Latina. E o que acontece? Ela desabou, porque para ela foi traumatizante, apesar dela ter feito a carreira dela inteira em busca disso, que era o maior cargo que ela poderia alcançar. Acima dela só tinha o dono da empresa, que era o presidente. E ela chegou no máximo da carreira dela aos 40 e poucos anos, e isso gerou um trauma tão grande que ela ficou muito doente. Ela pegou, inclusive, várias pneumonias. E aí, então, assim, uma porção de situações que foram se criando, que a gente depois interpretou como sendo o trauma do bem, o trauma da coisa boa, que, né, pode virar uma situação dessas. O que o senhor acha disso, professor Dalmo? Olha, nos 2 casos, né, do rapazinho lá e da executiva, primeiro foi uma penalização muito grande. Faltou habilidade e esse menino se sentiu excluído. Foi uma espécie de bullying que a família fez com ele. E ele não conseguia morder os pais para expressar a raiva, ele mordia o papel, o giz, as coisas, a pique, acho que é que se chama, que ele passou a manifestar, que é esse consumo de coisas estranhas.
Então, esse ódio, que se chama ódio próprio, quando a pessoa fica com essa informação retida dentro dela, o Traumavit ajudou a reorganizar, muito provavelmente as conversas no consultório com a senhora levaram os pais a se dar conta do erro que eles cometeram, houve a reparação, e claro que esse pacote todo contribuiu para que esse rapaz se modificasse, tivesse êxito no trabalho dele. Já no caso da executiva, é abandono, é solidão, por causa que ela tinha o companheiro dela e provavelmente ela tinha que viajar muito e se sentia muito sozinha, e aí a doutora Rosângela conseguiu trazer ela para o princípio da realidade outra vez. Doutora Rosângela, o Johnny me passou aqui, que é o jeito que a gente vai poder responder alguma pergunta das pessoas. Eu quero ver com a senhora, se a senhora não se importa, eu daria um toque em algumas perguntas que nós temos aqui de espectadores nossos. Tudo bem, acho que podemos usar o artifício talvez do WhatsApp que ele está usando? Pois é, porque não tem como as pessoas fazerem a pergunta direto, então o Johnny está captando algumas perguntas aqui, talvez até a senhora aí no seu WhatsApp pode ter, a gente pode fazer um ping-pong aí, eu respondo uma, só eu acho outra. Que é uma boa ideia, né? O pessoal que está aí assistindo a gente e que queira mandar perguntas, vamos tentar responder aqui. Viu, doutora Rosângela? O Johnny me mostrou aqui que é pelo YouTube que estão chegando perguntas para mim. Ah, no próprio YouTube? Mas ele está me passando aqui, agora para a senhora. Então vamos colocar essa informação para deixar certinha. Então, gente, não é o WhatsApp, é pelo próprio YouTube, nos comentários abaixo do... Pode ser o WhatsApp também. Tá. O Johnny está dizendo, doutora, que pode ser o WhatsApp, a senhora veja no seu aí, vai tirando perguntas daí. Pode ser? Tá bom, pode ser então. Vamos lá, vamos começar as perguntas. Eu vou responder uma e a senhora já prepara uma daí, aí o ping-pong nos leva para a medalha de ouro, tá bom? Tá bom. Então, há uma pergunta aqui da Lourdes. Lapsos constante de memória é um indício de Alzheimer? Qual frequencial utilizar nesse caso? Bom, o lapso, primeiro tem que fazer o diagnóstico, porque o lapso de memória está cada vez mais frequente nas pessoas por excesso de exigência, por excesso de solicitação. Depende da idade, depende dos hábitos alimentares da pessoa, depende do estado de humor da pessoa. Então, precisa se fazer um exame mais apurado para definir o diagnóstico para Alzheimer. Mas eu quero aproveitar um lado muito mais comum e frequente entre as pessoas, que ficam guardando ressentimentos, que ficam guardando conflitos dentro de si, isso altera dramaticamente a atividade dos neurônios, a atividade dos neurotransmissores, e muitas vezes o lapso de memória é um mecanismo de defesa daquela pessoa, é contra algum sofrimento, alguma dor que ela possa estar tendo. Bom, qual seria o frequencial mais indicado no caso de Alzheimer? Então, precisaria se ter o diagnóstico. Eu vou sugerir alguma, doutora Rosângela, já complementa e já entra com a sua pergunta. Eu acho que um muito importante em qualquer situação de intoxicação do meio interno é o quelanthus. O quelanthus é o EDTA, que é um varredor de toxinas do organismo, especialmente de metais tóxicos, né, como o chumbo, mercúrio, estanho, cádmio, e, sobretudo, o chumbo, ele, quando fica em alto grau no organismo, ele induz as pessoas a estados depressivos. O excesso de alumínio, que tem a ver com o Alzheimer. Então, o quelanthus é importante. Dependendo de acidez,
dores da psicossomática. Já o estado de alcalinidade e hipoalcalinidade leva a uma situação de bem-estar. O mentalis, o traumavite, que a doutora Rosane já comentou, todos teriam um excelente benefício do ponto de vista nutricional, repor algum suplemento. Então, doutora Rosângela, a senhora complemente essa resposta e acrescente algum outro frequencial que possa ser usado. Não sei se a senhora vai concordar com o meu posicionamento. Para ver se é Alzheimer, tem que fazer o diagnóstico. Agora, como estresse, apenas uma pessoa relaxar mais, a pessoa respirar melhor, tomar mais água, reavaliar a sua dieta, né? E, sobretudo, que a gente vê muito na clínica, o lapso de memória é um mecanismo de defesa. É uma memória seletiva. Determinados tipos de convivência, determinado tipo de raciocínios, só traz frustração para aquela pessoa. A forma dela se livrar daquilo é esquecendo, mas não esquecendo entre aspas. Muitas vezes, causando até algum acidente, isso é o que nós temos que cuidar. Então, a pessoa botar o pé na realidade, botar o pé no agora, e avaliar o que está incomodando, e que muitas vezes esses lapsos de memória somem completamente, e claro que mais rápido, utilizando esse arsenal quântico como apoio. Eu concordo plenamente. Eu gostaria só de lembrar algumas coisinhas importantes sobre a memória, que as pessoas às vezes interpretam como falta de memória, quando, na verdade, as pessoas nem guardaram na memória aquilo, né? Então, as pessoas, às vezes, dizem assim, mas eu não lembro o que eu ouvi. É que não guardou, porque não é que não lembra, não é que uma vez lembrou e depois esqueceu. Muitas coisas a gente não guarda na memória. Por que não guarda? Primeiro, porque a gente só guarda aquilo que tem uma relação com o sentimento. Porque tudo que passa para guardar na memória passa pelo sistema límbico. Então, a nossa memória de depósito, essa memória mais perene, é uma memória que teve que passar pelo filtro do sistema límbico, que é das emoções. Então, às vezes, a gente não guarda porque não passou por ali, ou porque não era importante para nós naquele momento, ou, como disse o professor Dalmo, levava a sofrimento. Então, não vou guardar, não quero sofrer. Então, isso eu acho que é importante. Outra coisa importante em relação a aprender coisas no sentido cognitivo, né, de aprender no sentido você fazer um estudo e aprender o que estudou, é importante lembrar que para a gente aprender o que a gente estuda, a gente precisa dormir. Porque a impressão da memória, né, fazer com que a memória fique duradoura, depende de você desligar alguns circuitos no cérebro, quando a gente está acordado. Então, a gente, quando dorme, desliga alguns circuitos para fazer com que esse sistema, esse mecanismo, imprima, né, mantenha, guarde, ou arquive na memória, demora no hard disk, arquive essas informações. Então, para a gente realmente ter o cognitivo em ordem, nós temos que relembrar aquilo que a gente quer lembrar. Então, você estuda novamente antes de dormir, para que aquilo fique, então, nessa memória imediata do sistema límbico. Então, sempre antes de dormir, revise a matéria que você não, né, que você quer realmente guardar, dá uma revisada, dorme, no outro dia essa matéria provavelmente foi impressa na memória, porque você fez o dever de casa, como a gente diz, né? Eu acho que isso é bem interessante. Em relação aos produtos, com certeza, no caso de demências, como demências ligadas ao Alzheimer, que tem a presença do alumínio, o quelanthus está aí. Eu quero lembrar que quelanthus também ajuda na microcirculação, e o nosso cérebro é microcirculação, então o quelanthus tem uma ação legal em cérebro, coração, extremidades e rim, e fundo de olho, isso é importante a gente lembrar. E quero lembrar que toda vez que a gente usa quelanthus, nós precisamos usar Nutreger junto, ou NutriKids. Por quê? Porque vai ter informação dos minerais bons,
quando a gente está chacoalhando a célula para jogar mineral ruim fora, metal ruim fora, esse espaço onde estava o metal, ele tem que ser ocupado pelo mineral bom, saudável, que é aquele que devia estar lá, que o metal ruim estava ocupando, né? No caso, o chumbo, por exemplo, ocupa lugar de cálcio no osso. Então, pessoas que detoxificam de chumbo, de um ano para o outro, podem aparecer com uma osteoporose imensa, quando na verdade sempre tiveram, só não aparecia no exame, porque chumbo e cálcio, eles meio que ocupam o mesmo lugar e também fazem o mesmo tipo de imagem na densitometria, tá? Então, lembrem disso. Então quelando sempre junto com o Nutreger. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que o Consciêncios ajuda a memória, a concentração e raciocínio, porque trabalha a rede neural, tá? Então, é interessante que quando a gente está pensando no lado cognitivo, o Consciêncios é um produto bem legal. Outro produto que é fundamental é o próprio Mentalis, quando a gente está pensando nas demências, nos esquecimentos por demência, e gostaria de lembrar também, que eu acho que é bem importante, a demência reversível causada pela deficiência da vitamina B12. Nós temos o Multivit, que tem informação de B12, e nós temos o Catalvit complexo B, que eu quero que fique bem claro aqui, que é fantástico. Por quê? Porque o complexo B mais completo do mercado, ele vem com a vibração das moléculas, né? Ele passa por uma tecnologia de energização de matéria-prima, então a vibração das moléculas está ativada, fazendo com que aumente a biodisponibilidade, então menor quantidade ponderal faz um aumento importante de absorção e de utilização. Então, lembrar que o complexo B abaixo de 500 no sangue é indicativo de não ter uma boa memória de demora, e as pessoas podem estar fazendo essa deficiência por N motivos, alteração de microbiota intestinal, né, que aflora, problema no estômago, uso contínuo por longo prazo de produtos como omeprazol, pantoprazol, etc., que são produtos que diminuem o princípio lá ativo, lá, o fator intrínseco da absorção da B12, né, e outras coisas mais. Então, eu acredito que a gente pode pensar em alguma coisa para este lado, ajudando nesse processo aí da memória, da concentração. A pergunta aqui que me fizeram é quando a gente usa o Traumavit, até deixa eu ler a pergunta de novo aqui, quando devo usar Traumavit e quando devo usar Neurotox? Essa pergunta é legal pelo seguinte, quando a gente fala em Neurotox, a gente fala que ele limpa as toxinas e também é interessante em limpar traumas emocionais. E isso é uma grande verdade. O Neurotox ajuda nos traumas. Mas o Traumavit é específico. E o Neurotox é limpeza geral, né? E o Traumavit é específico para traumas. Então, quando usar um, quando usar outro? Sempre que eu tenho uma colocação do trauma nesse caso, então o caso clínico vem do trauma, por exemplo, câncer, doenças degenerativas graves, que podem ter sido acordado o gene, né, por causa do trauma emocional, e isso é uma ação epigenética do trauma emocional, então aí eu vou usar o corretor enérgico com o Traumavit. Quando eu vou usar o Neurovit, são os traumas mais leves, vamos dizer assim, mais comuns, e que a pessoa está embrulhada nas toxinas e o trauma está misturado naquilo. Que é quando eu vou usar o Neurotox. E outra situação em que eu uso o Neurotox 6 meses corretor enérgico Traumavit, é uma média de tempo que equilibra a pessoa. Para fazer uma manutenção, eu posso trocar essa dobradinha pelo Neurotox, que é um produto só. É interessante fazer isso também, né, professor Dalmo? Sim. E eu aproveito, Rosângela, para ratificar a importância do complexo B e lembrar as pessoas que estão nos acompanhando que a B1, B2 e B3 são fundamentais no metabolismo cerebral
e que tem a ver com a prevenção do Alzheimer e do Parkinson e retardar a demência natural. Porque a gente fala em demência, todo mundo já fica traumatizado. Não, o corpo físico tem prazo de validade. O que nós precisamos é dar qualidade a esse prazo de validade. Então, ter pequenos lapsos de memória, ficar com um raciocínio um pouco mais lento, à medida que a gente vai passando de idade, e isso hoje, para a nossa comunidade, é com a turma acima dos 80, né? Porque se tiver antes, a coisa está muito errada. Então, a vitamina B1, B2 e B3 são fundamentais para que a gente tenha uma demência natural, que a gente vá aceitando a passagem da idade com dignidade, com cabeça erguida, produtivo, como a gente tem dezenas de exemplos de pessoas que com idade avançada, 90, 100 anos, e ainda com uma alta performance de produção intelectual. E a Carla, a doutora Rosana Carla Menezes, pede para a gente falar um pouquinho sobre o Mentalis. A senhora já comentou, mas cabe nós falarmos. A confusão mental hoje, o caos mental é tão grande que o Mentalis também tinha que ser botado na caixa d'água. As pessoas precisam reorganizar o seu quadro de referência mental. O quadro de referência mental é como a gente lê a realidade. E foi o que eu expliquei antes. Usar bem a nossa mente é intuir bem o que está acontecendo ou o que nós queremos, cérebro esquerdo, montar uma estratégia factível, porque não adianta montar uma fantasia no cérebro esquerdo, que a estrutura comum vai utilizar adequadamente. Então, quando a pessoa está nesse emaranhado afetivo, que a gente chama na psicoterapia, com muita confusão, que ela não sente direito, é óbvio que o princípio triásico cerebral não vai funcionar direito. Se ela não sente adequadamente, muita emocionalidade, ela não vai raciocinar adequadamente, obviamente o seu ato vai trazer frustração. Então, o Mentalis, do meu ponto de vista, nos ajudaria a reorganizar a fluidez da informação nas redes neurais, nas trilhas neurológicas, e, uma vez, e aí o Traumavit de novo volta a ser importante, removido aquele sabotador que está lá impedindo o fluxo natural da informação, o Mentalis vai trazer o clareamento para essa informação e, como a doutora Rosana já colocou, usar o frequencial, usar as estratégias complementares, onde a dieta informacional, a dieta biológica é muito importante, porque são estruturais, para que a dieta afetiva e a espiritual funcionem adequadamente. Então, o Mentalis hoje é muito importante diante desse momento que eu gostaria de pedir para as pessoas. Nós estamos vivendo um momento de transição, nós estamos vivendo um momento de construção de uma nova humanidade, e o modelo antigo, ele não vai querer entregar o poder assim de mão beijada. Por isso é hora da fé, é hora da esperança, é hora do bom senso, esse retorno extraordinário para a medicina suave, a medicina do amor, a medicina da delicadeza, porque não existe efeito colateral nos frequenciais, isso é uma coisa extraordinária, e temos paciência, o momento de turbulência está passando, mais alguns anos, e nós vamos ter uma nova humanidade. É só ver as nossas crianças, que ainda estão algumas meio perdidinhas aí, mas com muita liberdade, sem tanta punição, sem tanta proibição, como a maioria de nós que temos mais de... carregamos esses pesados ônus do não pode. Né? Há agora um excesso de permissão, mas logo, logo tudo vai estar reorganizado outra vez. E o Mentalis nos ajuda muito nisso. O que a senhora acha, doutora Rosângela? Eu acredito. Mentalis
Como todos os biofatores, sou bem apaixonada por isso. Mas o Mentalis, com certeza, essa reorganização, essa administração melhor do cérebro, ele produz mesmo isso. Eu só quero lembrar que a gente usa muito Mentalis em outras situações já de doença também, para recapturar, vamos dizer assim, para conseguir reorganizar também doenças mentais mesmo, né? Então, a gente pode usar em pacientes desde o autista, que a gente tem um efeito muito interessante do Mentalis no autista, pensando daí em crianças, né, adolescentes, mas nós também podemos usar nas próprias demências, quando as pessoas já estão perdendo a informação de como o cérebro funciona, o Mentalis tende a resgatar essas informações. A gente não está falando aqui em mágica nem milagre, mas estamos falando de possibilidades, em alguns casos. Por favor, gente, pense, né, coerentemente, com bom senso, porque é importante, que se você pegar uma pessoa em vida vegetativa usando fralda e não tem mais nenhuma condição de se conectar com o meio e achar que nós vamos dar, né, comida e informação para esse cérebro, o cérebro vai regenerar, muito pouco provável. A gente aqui não está falando em mágica e milagre, a gente está falando nesses casos borderline, lineares, limítrofes, desculpe, a palavra faltou, limítrofes e casos iniciais, que a gente tem grandes resultados. Então, vamos pensar sempre nesse processo do acontecer a doença. Aí nós resgatamos, né? Então, não vamos deixar que a pessoa esteja numa situação crítica de fase terminal. Eu também quero dizer aqui que não quer dizer que a gente não vai tratar a fase terminal. Sim, nós podemos ajudar na fase terminal, nós podemos nutrir, nós temos ainda resultados em fase terminal de muitos casos. Mas eu gostaria de colocar a importância do inicial. Então, o Mentalis, ele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu tenho casos de pacientes que estão iniciando com Parkinson, mas uma doença inicial de poucos meses, que me procuram, eles melhoram absurdamente com o Mentalis Synapsion. O Synapsion é a placa neuromotora e o fio do nervo, né? Então, o Mentalis e Synapsion pode ajudar? Pode, e vai ajudar. Mas estou falando de novo que são casos de uma boa resposta, o paciente, então, vai fazer uma espécie de integração, né? Vai fazer uma terapia integrativa com tudo aquilo que ele faz de estímulos e etc. Ok? Então, com certeza. Então, lembrar do Mentalis desde o cognitivo, da melhora para memória, concentração, que só o Mentalis já ajuda, como já foi falado aqui, lembrar dele para casos de demências, desde a demência inicial, que é muito mais utilizada até, né, todos os casos podem ajudar, né, e ajudar também em AVC, né, doenças mais graves, orgânicas, que o Mentalis tem efeitos fantásticos. No AVC, o Mentalis ajuda na zona de penumbra, de uma forma maravilhosa. Então, lembrar também desses outros lados, né, que a gente pode ajudar com o biofator, que realmente é uma coisa maravilhosa. Eu sou apaixonada pelos biofatores, vamos dizer assim. Eu estou com uma pergunta aqui, que eu acho que é até bem interessante que a gente discuta em todos os nossos eventos, que as pessoas têm dúvida, quando usar gotas, quando usar gel, né? As pessoas ficam, mas eu não sei se uso gotas ou uso em gel. Então, eu vou dar uma regrinha, assim, bem tranquila para vocês. Bom, tudo aquilo que for só em gotas, dá para usar só gotas, né? Então, nós temos os oligoterápicos, são só gotas, toda a linha Physiotox, que é, no caso, o Neurotox, é só gotas. Então, esses é gotas, só pode ser gotas. Aqueles que nós temos a possibilidade de gotas e gel, a gente pode usar, ou para as pessoas que têm intolerância ao sabor, né, do produto,
a gente tem poucas, mas existem as pessoas que não gostam do gosto porque é um gosto adocicado da glicerina vegetal. Só quero lembrar que é uma glicerina vegetal purificada, ok? Ela vem de óleos vegetais, mas ela não tem nada a ver com os óleos vegetais. Ela é totalmente purificada, é um produto de altíssima qualidade e é utilizada como o veículo. Na verdade, não é bem um veículo, ele é um conservante desse produto, tá? Então, as pessoas que acham que o doce, né, tem um sabor adocicado, não gosta do sabor, enjoa o sabor, a gente troca para gel, é uma forma. Algumas coisas a gente usa em gel, como por exemplo, o Consciêncios eu uso em gel, porque sempre usei em gel, e eu brinco que é mania minha, mas eu gosto muito de usar alguns produtos em gel, porque dá para usar assim mais vezes ao dia, então você tem mais contato com a frequência, fica fácil, o produto vem com 100 ml, então se eu quero baratear o custo do produto para os pacientes, o fato de eu trocar para gel, usar em gel, vai deixar, né, vai poder usar mais do produto, eu acho que é uma ideia também, mas na grande maioria das vezes a gota e o gel meio que, eles são meio que equivalentes. Uma outra questão interessante é que o gel sempre usar no mínimo 2 vezes ao dia, sempre usar no mínimo 2 vezes ao dia, tá? Às vezes mais, 3, 4, 5, 6 vezes ao dia. É pouco gel, bastante fricção e funciona muito bem. Então, assim, a gente tem bastante liberdade entre gel e gotas, fica também a critério do paciente. Tem pacientes que dizem assim para mim, imagina se uma gotinha vai funcionar, né? Então, a gente, às vezes, tem que lançar a mão dessas coisas. Ou ao contrário, tem pacientes assim, não, gel não me passa, não vou usar. Bom, aí vou usar a gota. Então, a gente tem como lidar de gel e gotas com o paciente. Eu sei que o professor Dalme tem uma experiência interessante entre gel e gotas, né, de uso, até tem uma explicação que eu já ouvi o senhor dar, que eu achei bem legal, de usar os dois, né? Sim. Que tal falar sobre isso? E também nós precisamos que os nossos prescritores tenham habilidade de coletar a seguinte informação. Pessoas que têm muita carência afetiva, que houve falta de colo, que houve falta de acolhimento, houve falta de olho no olho, normalmente essas pessoas não vão se dar bem com o gel. Elas não vão aceitar, porque para elas vai representar uma meleca, e isso aí é uma rejeição, é um mecanismo de defesa. Então, esta habilidade em perceber, perguntar para a pessoa, gel, tudo bem? Os que dizem, que bom, que ótimo, porque, inclusive, a resistência positiva do pensamento já vai diminuir, e aí o efeito vai ser muito mais rápido. Com relação ao uso das gotas, pessoas que não gostam muito de tomar água, eles vão sabotar o tratamento. Por quê? Porque a água representa as nossas emoções. A rejeição ao sabor doce, ele vem também de algo muito parecido com a rejeição ao gel. Então, a gente precisa que o terapeuta tenha esse bom senso na hora de fazer a prescrição, de consultar e de perceber se existe esse sabotador no paciente para que o tratamento tenha o êxito esperado. Uma outra alternativa, principalmente quando as pessoas usam o kit, aí eu quero a sua vênia também, doutora Rosângela, é utilizar um frasco de meio litro de água mineral sem gás, 30 gotas de cada frequencial, e a pessoa ir utilizando ao longo do dia, porque o campo informacional do frequencial, ele, ao passar para a água, ele vai manter a coerência, e com essa repetição mais fácil, sem inconveniente do sabor adocicado, e principalmente essas pessoas que não lidam bem com seus afetos, então eles vão ser mais do salgado do que do doce, com isso facilita e faz o reincremento do campo informacional, porque existe um campo estabelecido de informação e existe um campo reestruturador
entrando no organismo. E aí vai haver um conflito entre os dois. Então, se eu usar poucas vezes, eu não faço uma impregnação, eu não faço uma reversão até a reorganização do spin dos elétrons na direção da saúde e do bem-estar. Então, isso aí é uma experiência que eu tenho quase 40 anos de experiência acompanhando em todo o processo da homeopatia, que esses sistemas estão dentro do processo da física quântica. Então, essas dicas, vamos ver o que a senhora complementa, doutora Rosângela, mas uma forma que alguns pacientes meus têm aceitado muito bem, Dalmo, que bom, assim facilita utilizar, e a pessoa, ao longo do dia, vai tomando o seu frequencial mais vezes e, com isso, incrementando a reversão do campo. Então, eu acho isso muito interessante, porque não era a forma que eu costumava usar com os meus pacientes, mas nos últimos tempos eu tenho ouvido muitos relatos de uso das gotas juntas na água e ao longo do dia ir tomando, e com excelentes resultados. Então, você está aí corroborando para justamente que as pessoas que têm dificuldade de usar pudessem usar, ou até, de repente, a gente criar uma espécie de linha de pesquisa e ver como que a pessoa se dá melhor, né? Uma coisa que a gente aprende, eu tenho aí, vou fazer 35 anos de formada, qual é a melhor posologia, qual é a melhor forma de dar os produtos naturais para os nossos pacientes. A forma com que eles tomem, porque senão, se não tomar, não funciona. Então, eu sempre digo, é assim que a pessoa consegue tomar, então vai fazer desse jeito, é o jeito que a pessoa toma, não é verdade? É isso mesmo. Temos outra pergunta aí? Do doutor Jair Machado, que é homeopata, nosso amigo. Ele pergunta, na síndrome do pânico, qual é o melhor protocolo? A síndrome do pânico é uma situação onde a pessoa já está borderline para o lado da esquizofrenia, então é uma situação muito difícil dessa pessoa lidar com a realidade. O que a gente poderia utilizar? E a senhora me complemente, doutora Rosângela. Primeira coisa é acalmar esse medo nessa pessoa. Então, do meu ponto de vista, até pelo que eu expliquei antes, corretor anérgico, o Creative, porque o Creative é um excelente redutor da excitação neuronal. Não é à toa que o magnésio é considerado um grande calmante dos nervos. Há um aforisma que diz: o que é o ferro para o sangue é o magnésio para os nervos. Então, iniciar o tratamento com Creative, com o Decenses, para desenvolver autoridade na pessoa, porque é o enxofre, a frequencial do enxofre que está presente. De repente, o Neurovit ou o Neurotox, porque o que leva ao pânico é uma oscilação muito grande de humor, por causa que aquela pessoa, primeiro, foi muito ameaçada, muito moralismo em cima dela, e oscilação entre uma hora tudo é permitido, outra hora nada é permitido. Então, o medo de errar, o medo de decepcionar, leva a pessoa a desenvolver esse quadro. Então, esses frequenciais podem ir reorganizando a confiança dentro da pessoa, dependendo do hábito alimentar. O Pelantus aí pode ser outro fator importante. Se a pessoa tem uma tendência a desenvolver problemas digestivos, de desenvolver aftas, então o alcalino, e confirmando que o organismo dessa pessoa está muito ácido, e se ela está muito ácido, o desequilíbrio no metabolismo mental dessa pessoa fica exacerbado. E como ela é muito sensível a qualquer movimento que lembre hostilidade para ela,
O Traumavit, aí eu deixo para a doutora Rosângela comentar, porque ele, pelo menos no início do tratamento, ele pode exacerbar, pode fazer alguns traumas aflorarem, algumas memórias aflorarem com muita intensidade. Então, o síndrome do pânico é um caso que a pessoa precisa ser tratada com muita calma, com muita tranquilidade, reorganizando a confiança dentro dela. O que a senhora diz, doutora Rosângela? Eu acredito que a síndrome do pânico é uma das coisas que a gente pode ter uma atuação muito legal. Tenho muitos casos de excelentes resultados, inclusive pacientes de longo tempo usando medicações alopáticas e sem nenhuma melhora, conseguem uma melhora importante quando a gente associa um cuidado de hábito de vida, dieta e os quânticos. Eu gostaria de lembrar, eu concordo com o que você fala, mas eu gostaria de lembrar que tem um componente de alteração do pâncreas nos casos de pânico, né? Então, nós temos, pelo menos todos os casos de pânicos que eu tratei e que deram excelentes resultados no tratamento, eram pacientes que tinham hiperinsulinemia eventual, não necessariamente o tempo todo, mas criavam situações com aumento da insulina, e o aumento da insulina naquele momento da crise do pânico, que é gerada pela parte emocional, há então um consumo um aumento da insulina, no sentido de aí um consumo muito rápido da glicose por causa do aumento da insulina naquele momento, e fazendo com que haja uma queda, uma hipoglicemia associada ao processo emocional. Essa hipoglicemia levando o sintoma, né, que é a taquicardia, sudorese, sensação de que vai morrer e tudo mais. Então, há uma associação aí do pâncreas, da insulina. Então, eu lembro que a gente deve tratar, pelo menos eu sempre tenho usado com grande êxito, o pâncreas associado. Então, tirando o carboidrato da dieta do paciente nos primeiros tempos, pelo menos de 30 a 60 dias, uma dieta praticamente com baixíssimo carboidrato, lembrar que usa-se ainda saladas, verduras cruas, que tem um pouco do carboidrato, mas tem bastante fibra, e usando o glicólium, que é o biofator do pâncreas, associado à diátese 5, que é o terreno biológico da hiperinsulinemia. Mas também, em vez da diátese 5, poderia-se usar perfeitamente o Adapt-M, que é bem interessante nesses casos. Então, lembrar desta proposta, né, de associar o cuidado do pâncreas. Eu costumo usar uma muleta para os meus pacientes, que é o Calmales em gel. O Calmales é a informação da valeriana, e é bem interessante. Eu chamo de muleta porque eu digo para os pacientes assim, ó, isso aqui não faz mal nenhum, você pode usar quantas vezes quiser. E eu uso em gel justamente por isso, porque eles vão usar uma gota do gel friccionado nos pulsos cada vez que achar que vai ter a crise de pânico. É uma forma deles se sentirem mais seguros no primeiro momento. E isso vai criar para eles uma ideia assim de que eles podem relaxar, porque se começar a crise eles têm o que fazer, né? E é um produto totalmente natural. Então, eles realmente usam esse tubinho de gel aí de 100 ml em uma semana, no primeiro momento, mas depois isso começa a ficar cada vez mais longe um do outro, e todo o resto do processo, né? Porque aí, claro, nós vamos usar, eu gosto muito do Neurovit também para essas áreas, o Neurotox, então a gente vai usando várias coisas. Eu concordo com a questão do Traumavit não ser muito indicado num primeiro momento na crise de pânico, porque o Traumavit, ele tem efeitos, não é um efeito colateral dele, é um efeito dele limpar o trauma. E tem pessoas que isso pode atuar de uma forma assim muito incisiva e elas terem uma reação, vamos dizer assim. Eu já tive casos de pacientes por exemplo, com pesadelos, então, assim, sonham muito ou relatam pesadelos muito ruins, e aí a gente afasta o uso, em vez de usar todo dia, usa
cada 2, 3 dias, até ir limpando devagarinho esses pesadelos, ou eu mando para sessões de hipnose consciente, que é uma outra forma de você limpar mais rápido, porque aí vai aflorar, e com o uso do Traumavíte vai ajudar, ou até outras técnicas de psicoterapia que são bem interessantes, né? Então, vamos lembrar de utilizar também o neurotóxico para limpar os traumas neste momento, então, voltando à questão, e não o Traumavíte, né? Eu acho que a gente já discutiu muita coisa e a gente está passando do nosso horário. Eu gostaria de deixar aqui, claro, que nós estamos com muitas perguntas aqui, o meu WhatsApp está cheio de perguntas, e a gente também tem a possibilidade de, numa outra ocasião, ir respondendo. Eu vou tentar responder no WhatsApp alguma coisa, e gostaria também de dizer, né, para quem ainda não lembrou de mim, né, eu não me apresentei, eu sou a doutora Rosângela Arnett, eu sou médica nutróloga e sou consultora científica de saúde quântica e nutracêuticos, e faço com o maior prazer toda essa passagem de informação, né? Como eu falei no início, minha missão é passar informação, e isso me dá muito prazer. E eu estou muito feliz da gente poder fazer essa dobradinha, professor Dalmo, que eu acho que foi bem interessante. Isso está ficando aí na plataforma, está ficando no YouTube, e vocês vão ter acesso, vão poder assistir de novo. Lembram que a gente já sempre aprende coisas novas quando revisa as velhas, né? Então, eu gosto desse ditado. E eu acho que a gente podia, então, encerrar. O que o senhor me diz? Eu acho que a informação mais segura, e eu quero também da minha dessa que a gente está vivenciando junto, e que eu espero outras vezes essa compartilhamento, essa divulgação da informação, e continuar cumprindo com o propósito da missão da Física Quântica, é ajudar as pessoas a entrarem nesse novo mundo, nessa sociedade mais com saúde, com a consciência da qualidade. E agradecer a pessoas que nos acompanharam, deixar o nosso abraço, meu carinho especial. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço muito que o senhor tenha aí se disposto a colaborar com a gente, e o nosso projeto Quantum Health continua. Só lembrar vocês, a gente vai fazer outros webinários, fiquem ligados, e não dá de um jeito, dá do outro, né? Eu espero que da próxima vez a plataforma funcione melhor, mas eu acredito que ficando no YouTube, essa nossa conversa vai ajudar muita gente. Eu agradeço a presença de todos aqui, e agradeço que todos aí possam também se beneficiar e aproveitar desse conhecimento que a gente tentou passar hoje. Namastê. Namastê. Namastê.